Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor mestre Gabriel Azevedo, professor de língua portuguesa e de redação aqui da Help Educação. Hoje nós começaremos com a aula de número 5. Assim como eu falei sobre a aula de número 3, sugiro que você pegue um papel, sugiro que você pegue uma caneta e que fortemente anote tudo que eu vou falar hoje, porque a competência 3, assim como a competência 1, também é uma competência que tira muito candidato, tira muita candidata da nota de 1.000 pontos, tá? Então eu sugiro que você preste bastante atenção para que a gente consiga se desenvolver bem. Olha só, vamos observar aqui uma parte muito importante que é a competência 3. Nossa aula de número 5, competência 3, habilidades para a defesa de um ponto de vista aliadas, tá, ao projeto de texto. Então essas habilidades aí precisam estar aliadas ao seu projeto de texto. Você já viu que o projeto de texto a gente conversou um pouquinho sobre ele ali no nosso momento de aula 4, beleza? Vejamos aí então. É importante, antes mesmo de nos atentarmos a cada uma delas em particular, que fique muito evidente para você que esse é um processo mental, que essas habilidades podem ser mobilizadas simultaneamente, tá, pelo participante, durante aí o planejamento do texto. Desse modo, não há uma ordem de mobilização e todas as habilidades possuem a mesma importância, ou seja, nenhuma delas tem um peso maior que as outras, tá? Mas eu considero de extrema importância, e eu acho que até seja interessante para a gente discutir isso aqui, né? Que não há uma ordem de mobilização. Pelo contrário, eu acho que há uma ordem de mobilização, sim. E nós, no nosso projeto de texto aqui, na nossa forma de desenvolver o nosso texto, a gente vai te mostrar qual é a forma mais adequada que nós pensamos para esse momento, beleza? Porque senão não adianta para você. Vejamos que a capacidade 3, a competência 3 da matriz de referência, ela avalia a capacidade, preste atenção aí, ó, que o estudante tem de selecionar os repertórios socioculturais, relacioná-los, organizá-los e interpretá-los. E o que, que a gente seleciona, relaciona, organiza e interpreta? Olha aí, ó, informações, fatos, opiniões e argumentos que serão o quê? Defensores de um determinado ponto de vista. Esse descritor evidencia que se avalia a construção do sentido do texto. Veja bem, se lá na competência 2 estávamos avaliando a organização estrutural em termos de quantidade, aqui a gente já está avaliando o texto em relação à qualidade, tá? Bom, reconstruindo o caminho percorrido e os recursos mobilizados para a argumentação, tá? Espera-se, portanto, que nessa etapa da escolaridade o participante seja capaz de selecionar os argumentos mais adequados. Até porque você precisa saber, né, selecionar as informações com as quais você vai trabalhar para defender o seu ponto de vista. De acordo com Gonzaga 2016, para a construção de um bom texto argumentativo, é necessário que antes mesmo de iniciar a escrita efetiva seja mobilizada uma série de habilidades cognitivas, de modo a garantir que a finalidade comunicativa, veja bem aí, ó, finalidade comunicativa, do texto dissertativo argumentativo, qual é a finalidade? Convencer o leitor de que o seu ponto de vista sobre aquele tema ou sobre aquele assunto é o melhor, seja atingida, né? Então a finalidade é essa: convencer o seu leitor sobre determinado ponto de vista. O seu leitor e o seu avaliador, ele não precisa concordar com você, ele não precisa ser da mesma esfera política que você, ele não precisa ser do mesmo partido que você, ele não precisa ter votado em Cicrano, em Beltrano, em Fulano, não precisa. O que o seu corretor precisa é verificar se você consegue defender um ponto de vista. E esse ponto de vista é o que vai ser necessário para a gente desenvolver, tá, um bom texto dissertativo argumentativo, e que para isso a gente, evidentemente, precisaria, né, de alguns repertórios socioculturais para conseguir desenvolver o nosso texto, tá? Bom, continuemos aí. A competência 3 da matriz de referência para a redação do Enem avalia então a capacidade. Eu quero muito que você observe essas informações aqui. Quando a gente vai desenvolver uma redação, é preciso que você saiba selecionar as informações com as quais você vai trabalhar. Geralmente, nós temos muitas informações para trazer dentro do nosso texto. Por quê? Porque quando você chega a um nível já de educação um pouco mais avançado, você já sabe que você tem uma quantidade de repertórios socioculturais, ou seja, você já sabe que você já experienciou, você já vivenciou,
algumas práticas culturais, como assistir alguns filmes, ouvir algumas músicas, viu alguma série, uma arte, viu um dado estatístico, viu uma reportagem, viu uma notícia, leu um poema e afins. Então, é preciso que você saiba, então, primeiro, selecionar essas informações. É o primeiro passo. Então, se a gente estivesse trabalhando sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira, a gente poderia selecionar várias informações. O DJ Ives, que agrediu a sua mulher, o goleiro Bruno, que foi o autor, digamos assim, intelectual, né, do assassinato da sua esposa Elisa Samúdio, se não estou enganado. E há várias outras maneiras de a gente provar e de selecionar informações. Bom Dia Verônica, tem até um rap que é do Distrito Federal, aqui onde eu moro, que é Rosas, que é de um grupo chamado Atitude Feminina. Então, assim, há, por exemplo, a série Sex Education, em que uma mocinha ela sofre digamos assim, atentado de abuso sexual, né, uma aliciação, não sei nem se essa palavra é a mais adequada terminologia ao que aconteceu. Então, quando você é exposto ou exposta a um tema, você já consegue percorrer o seu cérebro e pensar, poxa, qual informação eu consigo selecionar para defender um determinado ponto de vista sobre esse tema, né? Que eu acho que é muito importante para a gente. Então, quando você consegue selecionar essas informações, fica melhor para você, tá? Logo depois de você selecionar essas informações, você precisa relacioná-las. Pô, o que é que o DJ Ives e o goleiro Bruno têm em comum? Tá? Tem em comum que ambos agrediram mulheres. Um agrediu uma mulher enquanto ela estava amamentando seu filho e outro foi o autor e o mentor intelectual de um assassinato da sua mulher porque ele não queria pagar a pensão. Então, o que é que os dois têm em comum? Tá? Relacionamos e dizemos que esses dois têm em comum o fato de que eles fazem ou fizeram, né, em um determinado momento, uma agressão à mulher, né? Então, de tudo que a gente selecionou, o que é que pode ter um ponto de intersecção comum, tá? Bom, depois nós temos aí a nossa terceira habilidade, a organização. Bom, se eu for defender um ponto de vista, primeiro eu quero começar falando do DJ Ives, depois eu quero falar do goleiro Bruno, ou talvez seja mais interessante eu começar falando do goleiro Bruno, que já é um pouco mais antigo, e terminar falando do DJ Ives, que é um pouco mais contemporâneo, tá? Qual é a organização aí que a gente vai ter? O que vai ser trabalhado primeiro, o que vai ser trabalhado em segundo plano, beleza? Depois, o que nós podemos interpretar com base na relação do DJ Ives e do goleiro Bruno? A gente vai interpretar que existe a persistência da violência contra a mulher ou a gente vai interpretar que não existe a persistência da violência contra a mulher? Isso na nossa introdução para fazer a nossa tese. Mas a gente também tem o desenvolvimento, tá? A gente pode interpretar, com base nesses dois argumentos, nesses dois fatos, que um homem com dinheiro se sente mais apto a agredir uma mulher? Sim. A gente pode interpretar que pessoas que estão na mídia cometem esse tipo de delito, talvez acreditando que não terão suspensões ou problemas posteriores? Sim. Então, a interpretação, ela é, na minha percepção, a habilidade mais difícil de ser trabalhada, tá? Competência 3 é sobre isso. Logo depois, a gente vai ver que, a seguir, temos os termos mais importantes presentes na grade da competência, e que são fundamentais aí no momento da correção e da aplicação da grade, a fim de que seja atribuído o nível mais adequado para cada redação. Vamos a elas. Primeiro é um texto que vai apresentar falta de direção, ou seja, um texto que não tem uma direção, tá? É tipo aquele texto que não tem One Direction. Eu não poderia perder essa piadinha, né? Faz parte. Então, veja, considera-se que a redação sem One Direction apresenta aí informações, fatos e opiniões de forma caótica ou desconexa, isto é, um aglomerado de palavras, frases ou ideias que não se articulam. Olha só, isso aqui não se articulam, importante. Não é perceptível sequer uma direção, tá? Em defesa de um ponto de vista, ou seja, não é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante do texto. O que isso quer dizer? Significa que você falhou na habilidade de relação e na habilidade de organização, beleza? Então, não é importante que, não é bom, não é interessante, não é importante, não é nada legal que você não saiba ter essas habilidades e desenvolver essas habilidades, porque um texto sem direção é um texto que não é bom, né? Vejamos aí. Além disso, nós podemos ter também o oposto, que é um texto já com direção. Então, em oposição ao conceito de sem direção, considera-se com direção aquela redação que já apresenta informações, fatos e opiniões, que são o que? Articulados, isto é, as ideias apresentadas aí têm uma conexão entre si.
É possível perceber uma direção única em defesa de um ponto de vista, ou seja, é possível identificar o que está sendo defendido pelo participante de seu texto e, além disso, a gente consegue também, né, perceber muito bem as habilidades ali empregadas. Tem uma habilidade de seleção, tem a habilidade da organização, da relação e da interpretação para a defesa aí do seu ponto de vista, né? Então, o que é um texto com direção? Um texto com direção é um texto que vai apresentar essas habilidades de uma forma muito solidificada. Por isso que digo que essas habilidades são muito importantes e às vezes considero que essas habilidades são até difíceis de a gente trabalhar, mas não tem problema, tá? Eu gosto de que a gente perceba que a competência 3 ela também traz um termo muito importante, que é o termo de desenvolvimento. Então, olha só, considera-se desenvolvimento a fundamentação dos argumentos, explicitando e explicando as relações existentes entre informações, fatos e opiniões e o ponto de vista defendido no texto. Lembra lá quando eu falei que a relação dos repertórios socioculturais ela daria a sua tese? É justamente isso, né? Então, se a gente observa o DJ Ives e o goleiro Bruno, o que a gente pode defender com relação ao goleiro Bruno e ao DJ Ives? A gente pode defender que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira é evidente. A gente pode defender que a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira se manifesta. Então, você consegue perceber algumas dessas ideias aqui quando a gente trabalha com um texto que tem um desenvolvimento e que as relações existentes fundamentam um ponto de vista defendido no texto, porque o que eu percebo muito nos meus alunos e nas minhas alunas é um problema muito grave. Fala uma coisa e aí depois tenta achar informações para comprovar aquilo que falou, né? Sendo que na verdade é o contrário, é observar o que você tem à sua exposição para você poder fazer as suas afirmações, assim fica mais fácil de você não errar. Mais para frente, lá na aula de número 20, número 30, nós vamos trabalhar com as relações de indução e dedução e é quando você aprende a fazer essas interpretações para ter um texto com direção e um desenvolvimento muito bem aplicado, tá? Olha só, quando os argumentos que defendem um ponto de vista são apresentados, precisamos avaliar se o participante se compromete a desenvolvê-los, porque tem gente que só solta o repertório e não trabalha com eles, né? Veja que o desenvolvimento é, então, um desdobramento das informações apresentadas pelo participante. Para que esse desdobramento aconteça, segundo Cavalcante 2016, o participante pode lançar mão de alguns recursos, como o uso de definições, de comparações, de informações estatísticas, de exemplos, ilustrações, analogias, argumentos de autoridades, entre outros meios, tá? Então, se torna até importante que a gente saiba quais são os tipos de métodos que nós podemos nos utilizar para poder defender o nosso ponto de vista. Consideramos um bom desenvolvimento aquela redação, olha só, em que as informações, os fatos e as opiniões são desenvolvidos em todo o texto, em que em nenhum momento deixam para o leitor a tarefa de fazer as relações entre as informações, os fatos e as opiniões, tá? Eu gosto bastante de que você agora consiga, depois de entender isso, saber como que cada recurso funciona. Vamos voltar aqui? Vejamos, né? Definições. O que é isso, professor? Definições de dicionário, pô. Segundo o dicionário OAS, feminicídio é tal. Beleza? Vamos fazer comparações. Comparações podem ser geográficas, podem ser históricas, podem ser sociais, econômicas, políticas, ideológicas. Comparações funcionam de diversas naturezas. E aí você pode escolher qual é o tipo de comparação que mais bem te agrada, tá? Vejamos que temos aqui informações estatísticas. Informações estatísticas, além de tudo, elas precisam sempre estar acompanhadas, tá? Sempre estar acompanhadas das referências delas. Não, professor, eu vou inventar um dado lá e dizer que é o dado do IBGE. Eu não gosto de dar sorte por azar. Eu acho que o azar é muito sortudo e nós, em contrapartida, não temos nada de sorte. Então tome cuidado na hora de você fazer as informações estatísticas, porque você pode, né, fazer aquele famoso fonte voz da minha cabeça e perder uma quantidade absurda de pontos por prestar informações falsas, tá? Exemplos, filmes, livros, séries, músicas, como as ilustrações também, tá? Analogias e argumentos de autoridade. Argumentos de autoridade, geralmente quando você cita alguém que domina o tema, que é famoso na área, que tem um conhecimento assim elevado e que, além de ter um conhecimento elevado, ele também, ou ela também, né, precisam ser os dois aí conhecidos, porque se não forem conhecidos, você já viu que você vai perder ponto e aí não tem o que fazer, tá? Precisa que o seu repertório tenha uma determinada relevância, que a sua fundamentação tenha uma relevância, porque senão você vai perder ponto, tá? Bom,
Essa aula, a aula de número 3, é uma aula que considero eu muito importante, porque é uma aula em que temos uma competência que derruba muitos candidatos. Aqui nesse QR Code você vai encontrar uma lista para você acessar o nosso Instagram, para você acessar o nosso YouTube. No nosso YouTube nós temos aulas gratuitas de repertórios socioculturais, de que você precisa desses repertórios socioculturais. Nós também temos aulas de projetos de textos diversificados para você e também temos aulas de gramática para que você consiga se desenvolver. Meu WhatsApp está aqui e todas as nossas redes sociais também estão aí. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, mestre em Linguística, professor de Língua Portuguesa e Redação aqui da Help Educação. Help Educação, aquela ajuda de que você precisa.